Tiago, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Renato? Como é que tá? Prazer imenso falar contigo, uma honra A muito honra é grande toda minha. participar aí dessa tua live aí, estar junto contigo, querido. A honra é toda minha. Eu estou aqui ajustando, estou testando aqui um novo cenário. Minha camisa ficou brancona aqui agora, estou ajustando aqui. Tô fazendo os ajustes aqui, né? A gente Aham. quer informal aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui o meu suporte. Se bem que já está quase no máximo, mas vamos ver o que que dá aqui, né? Então não pode cair. Pronto, olha lá. Como é que você está me vendo bem, Tiago? Muito bem, muito bem. Tá bom? Camisa que está muito branca, né? Botei um filtro Não, aqui, não, vamos lá. ficou muito bem, tio, ficou muito bem. Tá sendo o filtro, o pessoal perguntou, é o Skin Glow, que é do Thiago Brunet, ele que me passou essa dica. Thiago Simon, então quero novamente, agora oficialmente, né, agradecer por aceitar esse convite. Você que é uma pessoa diferenciada, é um cristão, também deputado, político, filho do ilustre, honrado Pedro Simon. Inclusive meu sogro conhece muito, elogiou demais. Quero dizer para ti que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live com um deputado. Primeira vez. E especialmente uma live com um deputado cristão. E já que a gente está nesse ambiente e a gente vai endereçar, né, o nosso bate-papo aí para alguns assuntos cristãos, alguns assuntos envolvendo um pouquinho de religião, que Deus te abençoe, aliás, nos abençoe, especialmente nesse momento de pandemia, e abençoe nosso bate-papo aqui, a nossa live. Tiago, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua história. Olha, Renato, na verdade, eu conheci Jesus há 20 anos, né? Como você disse, eu sou filho de uma personalidade, de um personagem público que desempenhou um papel muito importante na história do Brasil, na história política brasileira, desde o processo de redemocratização. Meu pai teve um papel muito importante, não é, na construção do resgate das liberdades e de todo esse arcabouço importante que sustenta a nossa democracia atual e que, infelizmente, tem sido muito mal, as nossas instituições têm sido muito mal conduzidas em muitos momentos, não é? E depois teve um papel muito importante no combate à corrupção, na defesa da ética, na política. E eu estou contando um pouquinho dele, porque ele teve um papel muito importante como uma personagem, uma pessoa que sempre teve um relacionamento muito forte com Deus, na política. Fé e política foram pilares muito importantes da vida dele, tá? Ele é católico, mas alguém que realmente ama Deus de coração. E a partir disso eu fui desenvolvendo a construção da minha identidade, que teve nesses dois pilares realmente algo muito forte, muito profundo, não é? A questão da fé, a fé como algo definidor da minha vida, como eu falava, há 20 anos eu tive o maior privilégio que alguém pode ter, que é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e poder entregar totalmente a sua vida e passar a viver dentro do propósito que Deus tem para nós. Então, esse é o meu maior privilégio, né? Eu, como deputado, alcancei muitas conquistas importantes, mas nada se compara a ser um filho de Deus, a poder desfrutar dessa experiência maravilhosa de participar do corpo de Cristo, de ser realmente, de integrar a família de alguém tão especial como o nosso Pai. E um pouco depois desse processo, onde eu conheci o Senhor Jesus, também a minha vocação política começou a despertar, não é? É algo que sempre esteve dentro de mim, Renato. Esse desejo de servir, essa vocação, não é, para participar das questões públicas e realmente transformar essa realidade de tanta injustiça, de tantas um mundo tão deformado como nós vemos, né?
E eu comecei como diretor de desenvolvimento empresarial, como conselheiro do Sebrae. Eu tive a oportunidade de participar muito fortemente na construção de políticas de desenvolvimento para o nosso estado. É uma área que me chama muito, a questão do desenvolvimento, né? O Brasil precisa realmente apoiar o empreendedorismo. E justamente em 2014 eu tive esse chamado mais forte, né? Não só na questão do poder executivo, de trabalhar como um diretor de desenvolvimento, trabalhar em instituições, não é de fomento, mas aí sim como um representante, como alguém que vai ter mandato, alguém que vai ter a autoridade para legislar e para fiscalizar o poder executivo. Então, a partir dos últimos 5 anos, eu estou servindo na condição de deputado estadual. Eu tive a honra, no meu primeiro mandato, Renato, de poder marcar algumas posições importantes. Eu fui autor da lei anticorrupção aqui do nosso estado, que é uma lei muito, assim, não foi uma conquista fácil, teve muita resistência. Estou me estendendo um pouquinho, assim, mas é uma lei que proporciona o grande problema dos processos de corrupção do colarinho branco na coisa pública é que os processos iam para o judiciário e demoravam 10, 15 anos, não é? Chegava lá na frente e não tinha nem patrimônio para responder. E a lei anticorrupção, que já funciona em países desenvolvidos há mais de 40 anos, ela permite que, através de um processo administrativo de responsabilização, você possa multar em até 60 milhões de reais, além da reparação de danos. Então, foi uma lei muito importante, que são instrumentos muito efetivos, né? E essa sempre foi uma marca do meu pai. Ele sempre teve uma atuação muito combativa a nível nacional, trabalhando justamente, combatendo os principais gigantes da velha política, o ACM, o Renan Calheiros e tantos outros, né? Então, é isso. Eu me sinto fazendo aquilo que fui chamado para fazer. Deputado, irmão Tiago, quero fazer um agradecimento aqui ao Franklin Martins, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos batendo esse papo aqui, tendo essa conversa gostosa. Mas eu estou curioso para saber como é que foi o teu encontro. Você falou, eu conheci Jesus. Como é que você conheceu Jesus? Com certeza. Bom, primeiramente eu gostaria também de reforçar esse nosso elo de ligação, que foi o Franklin, que é uma pessoa realmente muito especial, reputo assim, um profeta de Deus, e que trouxe assim muita edificação ao longo da minha vida cristã, né? Meu encontro com Cristo, ele ocorreu no espectro de algumas crises pessoais que eu vinha passando. Na verdade, uma crise existencial muito forte, assim, era como se eu soubesse que eu estava caminhando existencialmente num caminho totalmente diferente daquele que Deus tinha preparado para mim. Eu sabia disso. E passei a sofrer uma angústia enorme nesse sentido. Uma angústia que começou a me consumir de uma maneira muito forte. Nesse bojo, passei por uma depressão de 2 ou 3 meses também, muito difícil, de perda de significado, de perda de, assim, a vida que eu tinha passou a não ter mais sentido, tá? E depois, mesmo, assim, eu tive alguns encontros onde Deus falou muito fortemente, assim, aquilo que Ele tinha para minha vida, o projeto que Ele tinha, e a nova vida que eu teria em Cristo. E mesmo assim, o ser humano tem um coração muito duro, realmente muito enganoso, né? E eu permaneci durante mais de 1 ano conhecendo a vontade de Deus, mas não andando nela, né? E aí dei mais algumas cabeçadas, e passou esse tempo e eu tive realmente esse privilégio no dia 15 de novembro de 1998, já faz mais de 20 anos, de ter essa oportunidade
maravilhosa de poder descer as águas e ser batizado. Amém. Tiago, eu estou lembrando aqui de uma história de um amigo em comum que nós temos, de um padre, que ele me contou que não só me chocou, mas é uma história que eu vou contar agora para te fazer uma pergunta, como político. Esse nosso amigo, ele estava no hospital, fazendo um atendimento, e de repente chamam ele para o chimarrão. Ô, chimarrão! Boa! Já está frio aqui no sul, né, Renato? Eu gosto. Muito bom o chimarrão. Com certeza. Sinto falta. Vou até falar para a Roberta para a gente reativar a nossa bomba. Como é que chama? Cuia? Cuia, né? É a bomba e a cuia. Isso. Bomba e a cuia. Pô, gosto muito disso. Mas, enfim, esse nosso amigo, ele estava fazendo um atendimento no hospital para uma pessoa da igreja, e aí chamaram, ele falou, padre, você pode conversar rapidamente aqui com uma outra pessoa que está sofrendo, né? O reverendo Aldo, né? Vou falar, acho que o Aldo me permite, não vou dizer quem é o atendimento, mas enfim. E ele me contou isso, nunca mais me esqueci. E ele falou, eu entrei, e ele falou, Renato, nunca vi, ou raras vezes eu vi uma pessoa tão desesperada. É um político famoso, importante, mas tão desesperada. Ele não só gritava de dor, mas também estava desesperado em si. E pelo que eu entendi do que o Aldo me falou, ele estava preocupado e em pânico, com medo de ir para o inferno. Mais ou menos assim. E eu perguntei várias vezes para várias pessoas, mas acho que nunca perguntei para um político. Para nós que tentamos ser cristãos, eu vou dizer tentamos porque não é fácil, né? A gente peca tanto e comete tantos erros, mas enfim, estamos tentando. Quando você não tem regras legais, né? Você, me permita chamar de você, né? Já Claro, estamos digitalmente conectados. Você, autora aí da lei anticorrupção, tantas regras legais que nós temos, que muitas vezes não conseguem fechar o ciclo. Mas a gente pergunta, né? Vamos esquecer a lei, as leis, as regras, etc. Mas quando a gente chama uma pessoa corrupta e perguntamos para essa pessoa, escuta, você não tem medo de ir para o inferno? E aí tem duas respostas que eu tenho, né? Às vezes a pessoa pensa e não responde nada, ou seja, ninguém perguntou aquilo. Ou às vezes a própria pessoa, e eu já vi isso acontecer com algumas personalidades políticas, né? Mas eu não fiz nada de errado. Aí você sabe que a pessoa está fazendo, fez, mas ela mesmo se trai e acha que aquilo é normal. Então, a pergunta que eu te faço essas pessoas que cometem esses erros, elas não têm medo mesmo de ir para o inferno? Elas acham que elas estão certas? Olha, eu creio, falando biblicamente, né, claro que existe todo um estudo científico sobre a psicologia do comportamento criminal, que isso demandaria uma análise mais complexa. Mas eu veria do ponto de vista bíblico que a palavra de Deus fala que algumas pessoas têm a consciência cauterizada. Infelizmente, eu penso que algumas pessoas elas estão tão profundamente assim envolvidas pelo pecado, pela corrupção desse mundo, que a iniquidade ela se tornou um ambiente cultural. Elas se movem nesse paradigma. Tá? Então, para muitas pessoas, realmente, eles já criaram todo um conceito de legitimação para aquilo que eles estão fazendo, e eles acreditam que é isso mesmo. Tá? Mas eu vejo que há um espaço muito grande para pessoas onde realmente a influência da cultura cristã ela pode demover essas práticas. Uma pessoa estava comentando assim, que muito mais importante do que ter uma lei anticorrupção é ter os valores da justiça, não é, impregnados nas gerações, nas famílias, nas instituições como a educação. Tá? Isso é muito mais importante, porque aí você vai formar uma geração que tenham esses valores, que é muito claro que
ter leis rigorosas é um fator importante de inibição. Não é que não sejam. Países com índices de impunidade muito menor que o Brasil o tem pela cultura e porque tem leis de judiciário que realmente funcionam. O cara vai para a cadeia. Entende? O Brasil, infelizmente, durante muitos anos, era um paraíso da impunidade. Sujeitos, praticamente, o crime do colarinho branco não resultava em nada, né? Mas, assim, resumindo a tua pergunta, eu acho que grande parte dessas pessoas, Renato, elas têm, sim, nos nossos dias, a consciência cauterizada. Entendi. E a maioria dos políticos são políticos cristãos, ou tentam ser, pelo menos. Como é que essa... Tem um percentual, tem alguns ateus, alguns cristãos, alguns budistas. Qual que é esse cenário? Olha, Renato, no Congresso, me parece que nos últimos anos houve um crescimento. Eu não conheço isso assim com mais exatidão, mas houve, indiscutivelmente, um crescimento da representação política evangélica no Congresso. A bancada evangélica, ela cresceu bastante quantitativamente. O que se fala é que, do ponto de vista qualitativo, nem tanto, ou seja, há um número expressivo nessa bancada, não sei se é 100 ou perto de 200, mas é um número expressivo, tá? Importante para pautar ou para não permitir que assuntos contrários aos interesses da fé cristã, como nós bem sabemos, ideologia de gênero, aborto e tantas outras coisas, elas tenham um avanço dentro do Congresso Nacional, mas a atual legislatura, que tem um governo conservador e com valores cristãos, e ao mesmo um Ministério da Família, onde o governo passa realmente a valorizar a família brasileira como em nenhum outro momento, né? Realmente o Congresso, a defesa da pauta política cristã está muito fortalecida, né? Então eu acho que mesmo que dentro desse universo de atores nós tenhamos muitos que mais professam a fé do que vivem, eu acho que houve uma organização importante do ponto de vista político para defender a fé evangélica. Obrigado pela resposta. Eu inverti sem querer a câmera. A Roberta já me olhou brava aqui e falou: "Você me filmou?" Mas é só um detalhe. Mas que bom que a gente teve essa evolução, né, Tiago, de princípios. Eu acho que o caminho, no resultado final dos princípios, ele vai ser positivo. Espero e rezo para isso. Tem uma pergunta do Luiz Cardia, que sempre participa, nosso colega advogado. Ele está dizendo: olha, eu gostaria de perguntar ao Tiago sobre a responsabilidade de seguir a vida pública sendo um dos nomes mais respeitados da política, e aí cito seu pai, Pedro Simão. Exato. O que eu falava, na verdade, essa responsabilidade é algo imenso, né? Eu vejo assim que o pai, o senador Pedro Simão tem um legado de uma luta política pelo Brasil maravilhoso, de defesa da ética, de combate à corrupção, ou seja, um patrimônio político de muita credibilidade. E o melhor de tudo nessa questão é quando, mais do que digamos assim, o próprio desejo de seguir uma caminhada, é quando você sente que esses valores foram incorporados, não é? Quando você sente que no seu espírito essa visão de mundo, esse desejo de realmente lutar. Meu pai teve uma atuação muito forte em favor da justiça social, foi sempre pautada nesse sentido, atentando muito. Hoje nós tivemos reuniões com os secretários da Educação, da Fazenda. Por exemplo, nós estamos muito preocupados com linhas de crédito acessíveis a microempreendedores do nosso estado nesse momento de Covid, né? Então, essa sensibilidade é algo muito importante. Mas, principalmente, uma visão de nação, né? O meu pai, ele sempre
teve um senso de missão de lutar pela transformação do Brasil, de lutar contra essas forças, não é, reacionárias, que sempre tentaram impedir a transformação do nosso país, esse status quo que está aí, não é? Infelizmente, essas forças, até espirituais, nós sabemos, que estão por trás disso tudo, mas ele sempre teve a capacidade de ver o Brasil realmente uma nação fantástica e que era praticamente impossível frear o destino de fazer o Brasil se tornar uma grande nação. E é isso que nós estamos vendo. Eu lembro, eu era pequeno, eu sempre escutava o seu pai nos pronunciamentos, e sempre muito sério, né, muito correto. Eu lembro do meu pai é juiz, foi juiz de carreira, desembargador, ele sempre falava, esse parlamentar ele é muito sério, muito correto. Meu avô também falava isso, meu avô que teve uma breve participação, não na política, mas no governo, em 70, 73, o governo Laudo Natel, aqui em São Paulo, ele foi secretário da Justiça, e ele também gostava muito. Mas, Thiago, e você? Você é deputado estadual hoje pelo Rio Grande do Sul. Será que logo, logo eu vou ter a honra de votar em você para deputado federal ou até senador? Teve um tempo que os deputados federais e senadores eram votados em mais de um estado no passado, né? Mas, na verdade, eu estou muito tranquilo construindo assim, esse projeto que está acontecendo aqui no nosso estado. E eu vejo assim, um momento muito importante onde os estados precisam. Na nossa reunião com o secretário da Fazenda, hoje pela manhã, analisando os impactos na arrecadação do Rio Grande do Sul em relação à questão da Covid e as medidas mitigatórias que o nosso estado estava pretendendo adotar, né? E realmente, assim, algo que me preocupa. Nós teremos alguns meses, assim, muito difíceis pela frente e os governos vão ter que jogar, não é? Com prorrogação tributária, com a própria suspensão dos contratos de trabalho, mas principalmente com ferramentas de crédito e fundos de garantia e com microcrédito, porque nós temos aqui, só no Rio Grande do Sul, nós temos 1 milhão de pequenos empreendedores. Para se ter uma ideia, Renato, 1/3 do pacote de apoio econômico do Trump nos Estados Unidos foi 700 bilhões de dólares a fundo perdido para micro e pequenas empresas. Tamanho é o impacto na geração de emprego e renda, o impacto nas famílias que esses pequenos empreendimentos têm, tá? E eu tive muita sorte, assim, porque nós realmente conseguimos organizar uma reunião com o Sebrae Nacional, que dispõe de um fundo garantidor, o FAMP, de R$1 bilhão. Ele passou meio bilhão para a Caixa Federal. Esse fundo, Renato, ele alavanca, para cada milhão, alavanca 12 vezes. E ele garante até 80% da operação de crédito de um pequeno empreendedor. Então, se o sujeito for pegar, digamos, 100 mil, normalmente é menos, né? 80 mil já está garantido. Hoje, o principal problema de acesso ao crédito é justamente a questão das garantias, né? Então, essa é uma questão muito importante. Fizemos uma videoconferência com o diretor do Sebrae e o presidente do principal banco público aqui do estado, que é o Banrisul, na segunda-feira. Estamos aguardando a definição desse convênio, que é muito importante que aconteça. Eu defendo com a máxima urgência uma política de microcrédito, que aí já é microfinanças, que entre os informais, os autônomos, a quem tem restrição cadastral, porque tem centenas de milhares de pessoas que estão na informalidade ou não têm acesso ao sistema bancário tradicional. Elas vão precisar viver nesse tempo. Elas vão precisar, gente que faz comida em casa, enfim, várias atividades, não é? Santa Catarina tem um excelente programa de microcrédito. Então, eu estou propondo ao governador do nosso estado aqui a constituição de um programa dessa natureza. Enfim, nós temos muito trabalho pela frente, né? Eu sou autor da Lei da Alimentação Saudável aqui no Rio Grande do Sul, Renato, que é uma lei que também muito importante, que proíbe uma série de produtos que causam malefícios
as crianças nas escolas, né? Então, refrigerantes, uma série de produtos. Já é lei em muitos estados, nós implantamos isso aqui também, porque a obesidade infantil, ela chega a atingir a 20% das crianças do nosso estado. É algo muito sério, né? Então, nós estamos trabalhando na implantação dessa lei. Bom, trabalho tem muito, né, Renato? Mas é um momento muito importante. Esses próximos meses assim, as ações dos governos na mitigação desse processo vai ser muito importante. E existem situações que não tem outro jeito, né? Nós temos que ter a força da lei impondo algumas condutas. Então, na minha área, questão de proteção de dados, tecnologia, a educação digital, a cultura, não tem jeito, não adianta a gente ficar falando, faz isso, faz aquilo. Tem que ter uma lei obrigando e trazendo essa situação, inclusive proteção de dados. Hoje estamos num momento de uma confusão legislativa, uma medida provisória prorrogando a lei, mais um projeto em tramitação no Congresso, com mais de 200 emendas, a medida provisória também, e daí por diante. Aliás, proteção de dados, eu acho que é um tema também que vai ficar na pauta aí nos próximos anos, não só dias, nos próximos anos, como está acontecendo na União Europeia. Mas, Thiago, estamos chegando no finalzinho, mas ainda tem algumas coisinhas para conversar com você. Claro. Minhas lives são curtas, acaba 13h30, mas a conversa está boa. Você tem mais 5 minutos? Tem sim. O que será que vai... Eu tenho uma percepção que eu acho que quando a gente passar esse prazo, né, de contenção ou gestão da pandemia, da questão dos leitos hospitalares, etc., falando aí em setembro, outubro, a economia deve voltar com força super total, muito mais do que nós estamos acostumados. Então, teremos aí, provavelmente não vamos ter férias de janeiro, não teremos também aquele recesso de fim de ano, até em função do momento atual. Mas vai voltar com muita força. E eu estou começando agora a pensar em como fazer a gestão dessa volta maluca que a gente vai ter. E é um assunto que vai ter, sem dúvida, espaço aí na pauta nos próximos dias e meses. E espero que você possa contribuir bastante como cristão, como está contribuindo como parlamentar, enfim. Mas, aí era só uma contextualização que eu queria falar. E agora, no finalzinho, eu queria abrir o Instagram para você falar o que você quiser. E, no final, mandar uma bênção para todo mundo, se quiser fazer uma prece, enfim. O Instagram é seu. Já te agradecendo do fundo do meu coração, você e ao Franklin, por ter proporcionado essa conversa. Muito bem. Não, uma honra, realmente, assim, esse espaço de poder falar com mais informalidade, de maneira mais aberta, discutindo com pessoas inteligentes, extremamente bem informadas, né? Um profissional muito bem sucedido. Falava também com o Guilherme Shelby, assim, que trouxe excelentes referências à tua pessoa e à tua atuação profissional, a teu pai também, né? Uma pessoa muito respeitada. E dizer que nós temos esse objetivo, obviamente, eu falava desse legado do meu pai, que é um legado, acima de tudo, é um legado de integridade, né? Um legado de valores. Meu pai fez muita coisa como governador aqui no Rio Grande do Sul, mas as pessoas, ele foi o governador que mais fez estradas e tal, mas as pessoas não lembram disso, em primeiro lugar. As pessoas lembram realmente da postura. Elas lembram dele como um homem sério, não é? Uma pessoa que realmente honrou a representação política. As pessoas se enxergavam representadas na sua atuação parlamentar. Ele era uma voz. Tá? E eu creio que esse é o resgate que nós precisamos fazer. Nesse ambiente assim tão difícil, de extrema radicalização, nós assim, entendemos a importância da nossa militância. Eu acho que não é um momento de nos isentarmos. Pelo contrário, nós tanto, obviamente, agentes públicos e políticos, a sociedade de um modo geral, os cristãos de um modo específico, têm atuado de uma maneira muito responsável, muito ativa, porque eles querem mudar esse Brasil. Nós não queremos e não vamos admitir um retrocesso. Não vamos admitir. Tá? Então, eu vejo que esse é um tempo muito especial. É um tempo muito especial, um tempo
assim, onde Deus está agindo na nossa nação. É como se uma janela, assim, um portal literalmente se abrisse para que a gente fizesse coisas que nunca foram feitas. E às vezes a gente até questiona a forma que elas estão acontecendo, né? Bom, mas vem cá, foi falado isso, não sei o quê, são questões naturais, né? Porque a natureza humana está presente e a natureza humana é falha. Isso faz parte, tá? Mas eu creio, e olhando, por exemplo, o teu exemplo, o exemplo do Franklin, o exemplo do Guilherme Shelby, que é um procurador da República. Nós fizemos vários seminários no Rio Grande do Sul. Vários seminários, assim, defendendo pautas extremamente importantes contra a erotização infantil, contra a ideologia de gênero. Nós organizávamos eventos com mais de 1.000 pessoas, onde estava o poder público, a igreja, a sociedade civil, a comunidade escolar, não é? Isso já faz mais de 3 ou 4 anos, né? Foi no início desse processo. Então, eu acho que é um momento muito oportuno, assim, que Deus está se movendo de uma maneira muito especial, e eu creio que, graças a Deus, nós estamos sabendo aproveitar esse tempo. Tiago, que Deus te abençoe, aliás, nos abençoe, nos ilumine e nos dê sabedoria. Você tem participado de algumas lives também, eu peço muita sabedoria, perdão pelos meus pecados, mas para que a gente possa ajudar realmente da melhor forma possível. Cadê o chimarrão? Aqui, ó. Cadê o chimarrão? Aqui, então pronto. Saúde! Ótima Saúde, tarde. querido. Que Deus te abençoe, te ilumine e hashtag tamo junto. Valeu, irmão. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo teu trabalho. Um grande abraço, hein, a toda a tua audiência aí. Valeu. Todos nós. Obrigado. Tchau. Tchau.